Título 5 das Servidões. Capítulo 1 da Constituição das Servidões. Artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa do proprietário ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado o uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Capítulo 2 do exercício das servidões. Artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Artigo 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Artigo 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Artigo 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Artigo 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Artigo 1385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menos ônus, e a menor exclui a mais onerosa. Parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a agravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por natureza ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Capítulo 3 da extinção das servidões. Artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros, quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso para a cancelar o consentimento do credor. Artigo 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio
dominante lhe impugne. Inciso 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. Inciso 2. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. Inciso 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Artigo 1389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar mediante a prova da extinção. Inciso 1. Pela reunião dos dois prédios do domínio da mesma pessoa. Inciso 2. Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. Inciso 3. Pelo não uso durante 10 anos contínuos. Título 6 do Usufruto. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. Artigo 1391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Parágrafo 1º. Se entre os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, findo o usufruto, as que ainda houver, e das outras o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou não sendo possível o seu valor estimado ao tempo da restituição. Parágrafo 2º. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou os recursos minerais a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Parágrafo 3º. Se o usufruto recai sobre a universalidade ou quota-parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. Artigo 1393. Se não pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Capítulo 2 dos direitos do usufrutuário. Artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Artigo 1395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e cobrar as respectivas dívidas. Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará de imediato a importância em títulos da mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Artigo 1396. Salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos naturais, pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Parágrafo único. Os frutos naturais pendentes ao tempo em que cessa o usufruto pertencem ao dono, também sem compensação das despesas. Artigo 1397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Artigo 1398. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao proprietário e ao usufrutuário. Os vencidos
na data em que cessa o usufruto. Artigo 1399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica, sem expressa autorização do proprietário.